Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como confeccionar este cursor aqui para uso com mini implantes. É o cursor mais simples para se usar com mini implante. Pode ser feito com fio 0,8 milímetros de aço. Esse mini implante, esse cursor para mini implante pode ser utilizado tanto para maxila nessa posição assim, ou para mandíbula, né? Basta você deixar ele de cabeça para baixo. E, logicamente, para distalização ele serve muito bem quando o mini implante estiver posterior à cabeça do ganchinho aqui. Vou mostrar isso para vocês melhor aqui com o Typodont. Tá? Para fazer a confecção de um cursor como esse, que pode ter variações como essas que vocês estão vendo aqui embaixo, mas eu vou deixar isso para outro dia, outro vídeo, nós vamos precisar de um segmento de fio 0,8 milímetros, tá? Segmento, não precisa ser nada grande. Precisaremos de um bom alicate 139, né? O alicate 139 é um alicate multiuso, né? Ele tem várias funções. Esse alicate aqui é um alicate mais robusto, né? Um 139 com uma ponta ativa um pouco mais robusta, justamente para ser utilizado com esses fios mais grossos e não ter o problema de ter o bico aberto, né? Porque a gente sabe que quando o bico ali na pontinha abre, a gente não consegue fazer esses detalhamentos. Então o que a gente precisa fazer primeiro? A primeira coisa que a gente precisa é pegar o pedaço de fio 0,8, né? Não precisa ser nada grande. Cortar um pedaço desse fio. Aí que eu vou pegar um alicate aqui. Cortar um pedaço desse fio. Não precisa ser nada grande. E vou até aproveitar já esse pedaço do fio aqui que está com uma dobrinha e vou iniciar por ele, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é a parte de trás do cursor. Então a gente vai fazer esse helicoidezinho aqui, ó, esse círculozinho por onde o fio principal do arco vai correr. Então nós vamos pegar a ponta ativa do alicate, que é a ponta cônica, colocar esse pedaço de fio que já está dobrado ali. Se não tiver dobrado, como o meu, você pode começar pela pontinha, tá? Não tem problema nenhum, é a mesma coisa. E você vai, com muito critério, contornar, né, segurando firme o alicate, contornar essa ponta em forma de círculo. Você vai perceber que ao terminar de contornar, vou dar uma retificada aqui, ó, nesse pedaço aqui, nesse segmento aqui. Ao contornar, você vai perceber que ele está fora do centro do fio, né? Para deixar esse círculozinho, né, esse helicoidezinho no centro do fio, do eixo do fio, a gente tem que pegar aqui no pescocinho dele, que está conectado ao resto do fiozinho aqui, e fazer uma dobra de 45 graus. 45 graus. Ao fazer essa dobra de 45 graus, você consegue centralizar essa bolinha, né, esse círculozinho aí. Se você não tiver essa ranhura no seu alicate, você pode usar aquele alicate de fazer o encaixe para a barra transpalatina, para pegar esse fio e dar uma apertadinha aqui, ó, deixar ele mais justinho, para não deixar aquela abertura que vocês viram. É importante que ele fique fechadinho para que o fio principal, que vai sustentar a movimentação desse cursor, quando ele for ativado, não escapulir, né, para ele não passar, né, para não ter uma abertura para onde o fio principal passar. Então você tem que deixar isso daqui dessa forma assim, bem justinho. Bom, a gente precisa de um modelo, né, para ter uma referência melhor. Eu vou usar esse meu Typodont aqui. Eu vou tirar esse arco principal que está nesse Typodont, porque esse arco... Ok, pessoal, então temos aqui o Typodont para a gente poder então utilizá-lo como referência para fazer essas medições. É importante que o seu paciente esteja sem o fio, né, sem o fio principal, para você poder ter uma referência. E nós vamos fazer esse cursor do primeiro molar, né, da mesial do primeiro molar até a distal do canino, com o intuito de distalizar o primeiro e o segundo molar ao mesmo tempo, apoiado neste mini implante aqui que está mesial ao primeiro molar. Poderia ser também um mini implante
extraalveolar, não tem problema nenhum, tá? Então o que a gente vai fazer? Depois que a gente fez aquele helicoide, centralizou ele, igual vocês estão vendo aqui, ó, o que nós vamos fazer agora é uma dobra de 90 graus. 90 graus em direção mesial. Essa seria esta dobra aqui, ó. Seria essa dobra aqui que a gente vai fazer agora. Né? A gente tem que tomar cuidado para que essa altura aqui, ó, essa altura aqui do cursor em relação aos brackets, ela tenha uma altura suficiente para fugir de qualquer contato, né? Se você tem no seu paciente brackets com ganchos, você tem que considerar esses brackets com ganchos para poder fazer essa altura uma altura bem interessante, logicamente não muito alto também, para não interferir aqui na hora de instalar o mini implant na posição do seu cursor em relação ao seu mini implant, mas também para não ter o problema aqui dos ganchinhos. Então a gente tem que fazer essa dobra de 90 graus considerando essa distância das aletas em relação ao slot e também, se tiver um gancho aqui, considerar essa distância vertical, ok? Eu creio que 3 milímetros ali seja o suficiente. Então 3 milímetros em relação ao centro do 3 milímetros e meio em relação ao centro aqui do helicoide, da bolinha, seria mais ou menos isso aqui, ó. A ponta ativa desse alicate aqui já vai dar isso, tá? Então a gente segura aqui e faz uma dobra. Vou tirar esse tampão aqui, é mais fácil, e faz uma dobra de 90 graus. Vejam bem que eu estou fazendo, escapuleu aqui. Eu estou fazendo essa dobra de 90 graus de maneira que quando ela tivesse terminada e eu tiver já a posição da haste horizontal determinada, a abertura, vejam bem, isso é um detalhe, eu faço assim aqui no meu consultório, isso é um detalhe, mas não precisa ser assim para todos, mas eu gosto de deixar essa abertura, ou essa partezinha que é o início, vamos dizer assim, do helicoide, sempre voltada para a superfície do dente, porque ali eu vou conseguir ter mais segurança. Caso isso aqui fique um pouco áspero, o paciente não vai ter o contato disso daqui com a mucosa jugal, tá? Então, terminei de fazer isso aí, coloco lá na boca do meu paciente, vai poder ver o tamanho dessa haste horizontal, onde eu vou fazer uma nova dobra agora na vertical em direção à distal aqui do bracket do canino. Bom, vou dar uma dica importante. Cuidado com dentes bandados, como esse daqui, por exemplo, e colados também, porque às vezes quando você coloca esse cursor em um fio mais grosso, né, e dependendo da abertura que você deixou aqui, ó, no helicoide, você não vai conseguir encostar esse helicoide na entrada do tubo, porque o fio grosso não vai deixar, pela espessura que esse fio tem e pela própria espessura do fio mais grosso. Então eu aconselho, na região posterior, tanto brackets bandados quanto soldados, ao invés de marcarem, né, na entrada do tubo, marque aqui, ó, na base que está soldado, ou então na base da malha, onde está a malha do tubo colado, do bracket colado, o que seja que você estiver usando lá, tá? É uma dica para você não ter a desagradável surpresa de na hora de colocar não encaixar, e você ter que encaixar aqui onde eu estou colocando, e como você fez justinho aqui, ele fica maior, então você vai ter que ter mais tempo, perder, entre aspas, mais tempo ajustando ele. Não precisa jogar fora, tem como ajustar, mas você vai ter que fazer um ajuste aí para diminuir essa distância entre os dois helicoides para ele caber no espaço interbrackets aqui. Então, feito isso, você segura com cuidado lá na boca do paciente, né? Se tiver um auxiliar, melhor, peça para o auxiliar te ajudar a marcar, então segura, peça para o auxiliar te ajudar a marcar e pega a canetinha, vou pegar a canetinha aqui e deixar no jeito já na mão direita, eu estou sem ninguém aqui agora para me ajudar, e faça a marcação considerando aqui a distal do bracket do canino, tá? A distal do bracket do canino, ela vai ser a sua referência para você dobrar esse fio de novo, de volta em direção aonde ele vai encaixar no arco principal. A gente tem que entender que o cursor movimenta, nesse caso aqui, para a distal, então eu preciso fazer colado na distal do bracket do canino, para que ele tenha todo esse espaço até a mesial do bracket do pré, para empurrar todos esses dentes para trás, antes de eu ter que trocar ou ter que ajustar ele para ter mais comprimento. Então, feito isso, o que a gente faz? A gente faz a dobra de 90 graus, né, na marcação.
A gente faz a dobra de 90 graus na marcação com a parte piramidal, ponta quadrada, se preferir. Faz a dobra de 90 graus em direção à oclusal. Ó, dobra de 90 graus em direção à oclusal. Bom, agora o que eu tenho que fazer? Um novo helicoide, né? Vejam bem lá, para eu fazer esse novo helicoide, eu vou começar de trás para frente. Lembra daquela dobra de 45 graus que eu falei? Eu vou fazer ela primeiro. Vou fazer ela primeiro e depois eu vou fazer o helicoide. Vou fazer o helicoide 360 graus completo e depois vou retificar ele para ele subir em direção ao fundo do saco e eu poder ter este formato aqui e poder conseguir ter uma haste agora vertical onde eu vou confeccionar um gancho provavelmente na altura da cabeça do mini implante, onde que eu vou usar de apoio para ativar este cursor. Então vamos lá, 90 graus, perdão, 45 graus, vou fazer uma dobra de 45 graus. Vou segurar aqui com a ponta ativa do meu alicate, que foi a que eu utilizei para medir aqui. Vou utilizar aqui, vou fazer uma dobrinha de 45 graus em direção à mucosa, perdão, à bochecha, considerando que essa parte aqui é a parte que está voltada para os dentes. Então vou fazer 45 graus em direção à mucosa. Paro e observo para ver se eu fiz igual. Fiz igual? Ótimo! Agora eu vou fazer o círculo. Meu iWatch aqui está achando que eu estou ligando para alguém. Então, vamos agora fazer esse círculo completo, sabe? Circunferência nesse helicoide completo. Até fechar, ó. Fecha ele mesmo, ó. Fecha ele. Deixa ele fechado. Olha lá, ó. Deixa ele fechado. Nesse momento aqui, na basezinha oposta, onde você fez a dobra de 45 graus, você vai fazer mais uma dobra de 45 graus. Uma dobra de 45 graus. Segura e faça uma dobra de 45 graus. Para quê? Para ele ficar centralizado. Vou colocar na câmera aqui para vocês verem melhor. Olha lá, para ele ficar centralizado. Ok? É bom, às vezes, se você quiser dar uma fechadinha, você pode dar uma fechadinha. Tome cuidado para não deixar ele muito avançado. Desse jeito aqui, ó. Porque isso aqui pode fazer com que ele não caiba na distância interbrackets. Então, às vezes é bom segurar na base dele, dobrar ele um pouquinho para trás para todo o conjunto ficar num nível só, né? Esses pequenos detalhes são as coisas que fazem a diferença nas dobras ortodônticas, né? Vamos voltar aqui com o tripodonte, meu apoio aqui para o tripodonte ficar numa posição interessante, para vocês visualizarem legal. Agora, o que a gente tem que fazer? Agora eu tenho que colocar o cursor na boca do meu paciente, né, e medir a altura. Às vezes fica chato medir essa altura porque você tem uma haste às vezes grande que pode machucar o paciente. Então, o que eu aconselho a vocês? Eu não estou com isso aqui agora, mas todo mundo conhece. Compasso de ponta seca. Peguem um compasso de ponta seca, ponham no centro ou no slot do dente mais próximo do implante e abram esse compasso de ponta seca até calibrar na altura do mini implante. Aquela altura, né, é a altura que você tem que dobrar o gancho. Geralmente a referência para fazer essa marcação é o centro ou então a parte inferior aqui por dentro do helicoide. Você calibra, coloca em cima da mesa, marca, né, marca utilizando a ponta do compasso de ponta seca como referência. E aonde você fizer a curvatura, a marcação, você vai fazer o helicoide. Aqui, como eu não tenho mucosa, não tenho fundo de saco, não tenho paciente para reclamar, eu tenho como fazer isso visualmente, né? Mas seria basicamente fazer isso daqui, ó, né? Se você não quiser fazer isso na boca, não tem problema. Você pode fazer isso daí utilizando esse compasso de ponta seca. Então, a marcação está ali. E agora tem um segredo, né? Tem um segredo aqui para esse helicoide sair na altura certinha. Isso aqui significa que o meio daquele helicoide, perdão, o meio daquele gancho, essa marcação significa que o meio do gancho tem que estar nessa posição onde está a marcação.
como tá ali, ó. Então, para eu conseguir fazer o gancho sair, o meio dele sair exatamente naquela posição espacial vertical, na hora de confeccionar o gancho, eu tenho que pegar o alicate e posicionar o alicate mais para baixo em relação à marquinha, senão você vai fazer esse gancho mais alto, tá? Então, ó, se eu começar a fazer o gancho aqui, ó, esse gancho vai sair mais alto, então eu tenho que pegar um pouco mais embaixo, né? Um pouco mais embaixo, como vocês podem ver ali. E aí sim, fazer uma dobra de 45 graus em direção distal, que essa aqui é a parte distal do meu cursor, que eu estou mostrando para vocês, é o cursor do lado direito esse. Vou até acentuar mais um pouco. E depois finalizar contornando ao redor da ponta ativa o ganchinho. Aconselho a fazerem até o final. Ficou um pouquinho curto aqui, mas vai dar para fazer. Esse alicate aqui ainda tem essa ranhura aqui que ajuda. Aconselho a fazer até o final. E de novo, vocês podem perceber que eu fiz isso virado para dentro. É a parte do cursor que vai ficar encostada ou virada para os dentes e para a mucosa. Né? Para quê? Para não correr o risco desse gancho ficar raspando a mucosa gengival, no caso, não ficar raspando na mucosa jugal do paciente. Cortem com um alicate bom de corte. Se não tiver um alicate bom de corte, utilizem para fazer isso um disco de carborum para ter um corte limpo, sem ferpas, né? Sem ferpas. E você tem então um cursor pronto para ser utilizado. Basta então pegar o fio principal e fazer a instalação. Como é que a gente faz essa instalação? A gente pega o fio principal, vou pegar o fio principal aqui de exemplo. A gente pega o fio principal. Esse fio que tem umas dobras de compensação, porque esse tripodonte está finalizado, né? Esse é o tripodonte que eu aprendi a fazer ortodontia nele, muitos anos atrás. Você coloca esse cursor pelo arco principal e insere esse arco principal na boca do seu paciente, né? Fazendo o que você já sempre faz. Vai lá no tubo, encaixa lá no tubo, encaixa no molar. Obviamente, para que esse cursor entre, o molar tem que estar, tem que estar aberto, né? A tampinha do tubo do molar tem que estar aberta e encaixa lá do outro lado, amarra. Uma vez amarrado o fio, o cursor está em posição. Basta então você pegar um elástico em corrente ou uma mola de níquel titânio e calibrar a força ideal para movimentar esses dois dentes. Uma força ideal aí seria uma força aí de 300 gramas. Né? Força de 300 gramas, para mim, é uma força ideal para movimentar esses dois dentes aqui. E com isso você vai começar a observar a abertura de diastemas entre o segundo pré-molar e o primeiro molar. À medida que isso for acontecendo, esse cursor também vai distanciando, a mesial dele, né, do cursor vai distanciando da distal do bracket do canino e ela vai se aproximando lá a distal do bracket do pré. Se você tiver ali uma quantidade ainda boa de fio nas duas hastezinhas verticais, você ainda pode tentar fazer um ajuste desse que não sofra interferência aqui não sofre interferência dos ganchos, né? Esses meus brackets aqui são brackets Advice padrão, que é o que eu uso no meu dia a dia, eles não têm ganchos, então não tem esse problema, mas você tem que calcular e você pode ainda ganhar um pouco de comprimento dele, mas se o comprimento não for possível ser ajustado, você vai ter que confeccionar um novo, caso ainda haja necessidade de distalizar mais esses dentes, perfeito? Espero ter ajudado a vocês, se tiver alguma dúvida deixem nos comentários, eu procuro atendê-las depois. Um grande abraço.